Fala aí, galerinha. Eu sou o professor Everaldo. O assunto da nossa videoaula de hoje é campo elétrico. E nessa aula de hoje a gente vai entender que toda carga elétrica, ela gera em torno de si, ela gera ao seu redor esse campo elétrico. E a gente vai também lembrar que quando eu tenho corpos eletrizados de mesmo sinal, eles se repelem, sinais opostos eles se atraem, mas essa interação ela se dá à distância. E para a gente poder compreender melhor essa interação elétrica entre as partículas, a gente vai lançar mão da ideia de campo elétrico. Sempre que duas partículas interagem à distância, a gente trabalha com essa ideia de campo, né? Duas massas se atraindo, a gente fala de campo gravitacional. Quando a gente tem dois polos magnéticos interagindo, ou na repulsão ou na atração, a gente fala de campo magnético. E hoje, o nosso assunto de campo elétrico, justamente para falar sobre a interação entre cargas elétricas. Vamos comigo, galera? Então vamos lá, galerinha, vamos falar desse campo elétrico aí. Primeiro a gente vai dar uma definição, falar intuitivamente de campo elétrico, depois uma definição vetorial de campo elétrico e por fim a gente vai representar o campo elétrico utilizando para isso linhas de força, tudo bem? Vocês têm aí no vídeo de vocês uma apresentação em PowerPoint e essa apresentação em PowerPoint vai me ajudar. Falou? Então vamos lá, galera, olha só. O que a gente precisa entender quando a gente estuda campo elétrico, né? Vamos lá. Que quando eu tenho uma carga, toda carga, ela vai gerar ao seu redor, na região do seu entorno, uma região de campo elétrico. Que região é essa, né? Aquela região do espaço que contorna a carga, ela tem suas propriedades físicas modificadas com a presença dessa carga. Como que a gente pode perceber essa modificação? É o seguinte, sempre que você tiver uma carga, e aí na minha figura eu tenho ali uma carga positiva, gerando um campo elétrico, o campo elétrico está sendo representado pelas linhas, e sobre as linhas a gente vai falar melhor no final desse vídeo. E percebam que a gente colocou uma carga teste, uma carga de prova. O que é isso? Aquela carga teste é uma carga que tem um valor desprezível em relação à carga geradora, que é essa carga aqui, ó, que está gerando o campo elétrico, exatamente para não alterar o estudo do campo elétrico da carga geradora, né? Mas sempre que eu coloco uma carga qualquer, positiva ou negativa, na região do campo elétrico produzido por essa carga geradora aqui, o que vai acontecer? Uma força elétrica vai atuar sobre aquela partícula. Logo, queridos, sempre que uma força atua sobre uma carga de prova, isso significa que aquela carga de prova ela foi colocada na região onde existe um campo elétrico. Então, nessa figura nós temos duas cargas, olha, uma carga Qzão, Q maiúscula, que eu chamo de carga geradora, uma carga Qzinho, que é uma carga que eu chamo de carga teste, carga de prova. E sempre, então, que uma força agir sobre uma carga de prova, a gente está diante de um campo elétrico, né? E aí a gente tem uma outra figura aqui, ó, mostrando o campo elétrico representado agora por uma coloração azulada, né? Como se aquela região azulada fosse uma região de campo. E é, né? E aqui a gente vai perceber o seguinte, olha, veja bem. Deixa eu colocar aqui uma figurinha, aumentando aqui um pouco. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Beleza. Vocês vão perceber aqui o seguinte, ó. Tá vendo que aqui eu tenho uma carga negativa de prova e aqui eu tenho uma carga positiva de prova? O que está acontecendo de diferente entre a carga negativa de prova e a carga positiva? Está acontecendo que como a carga geradora, que é a carga central aqui, ela é positiva, sempre que eu tenho uma carga negativa próximo de uma carga positiva, eu vou ter uma atração. Então, estou tendo uma força de atração. Já nessa situação aqui, o que está acontecendo? A minha carga de prova é positiva. E a gente sabe que positivo com positivo repele. Perfeito? Então, se eu coloco uma carga de prova qualquer numa região onde existe um campo elétrico,
surgirá uma força que poderá ser de atração ou de repulsão. Isso vai depender dos sinais que existem entre a carga geradora e a carga de prova. Perfeito? A gente vai então definir esse campo elétrico olhando para a força que age na carga de prova. Então, a carga de prova ela vai servir para a gente para definir vetorialmente o campo elétrico. A gente define campo elétrico como sendo a relação entre a força que age na carga de prova. Então, vamos de novo aqui. A força que age na carga de prova, que é essa força aqui da minha figura, né? E o valor da carga de prova, que é uma grandeza escalar. Carga é uma grandeza escalar. Força não, força é um vetor, né? Então, se eu fizer força sobre carga, a gente tem a definição vetorial de campo elétrico. Tranquilo? De bola. Então, agora que a gente já definiu vetorialmente campo elétrico como sendo a relação entre a força e a carga, a gente vai ter que olhar para esse campo elétrico e identificar que todo vetor ele tem que ser definido pelo seu módulo. Para que ele seja bem definido, todo vetor ele precisa ser identificado o seu módulo. E como é que a gente determina o módulo do vetor campo elétrico? Vamos lá, ó. Percebam aqui, deixa eu colocar esse lapisinho aqui, que ali, naquela definição de módulo ali, eu estou dizendo que é força sobre carga. Na verdade, tanto faz escrever módulo da força sobre o módulo da carga, tanto faz, ou do jeito que está escrito ali, ó, força sobre o módulo da carga. Porque veja bem, quando eu falo assim, quando eu coloco essas barras de módulo aqui, ó, deixa eu até mudar a cor dela. Quando eu coloco essa barra de módulo aqui, essa barra de módulo está dizendo que eu estou pegando o módulo do vetor F que está colocado aqui dentro. Mas uma outra maneira de representar é você simplesmente representar a força sem aquela setinha que representa a notação vetorial. Tudo bem? Então, tanto faz escrever módulo da força vetorial sobre módulo da carga ou simplesmente F sobre Q. Tudo bem? Agora, se a carga for pontiforme, desculpa aqui, se a carga for pontiforme, a gente vai substituindo no lugar da força a lei de Coulomb e chegar nessa expressão que campo elétrico vai ser kq sobre d ao quadrado. Fórmula importante, essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui é uma fórmula importante para a gente resolver problemas de cálculo, né? Problemas envolvendo o campo elétrico, problemas mais trabalhosos ali de cálculo. Beleza. Vamos seguir aqui então. Direção. Qual é a direção do vetor campo elétrico? Todo vetor campo elétrico ele tem a direção da força que está agindo na carga de prova. Então lembra que eu coloquei uma carga de prova dentro do campo? E aí não ficou sujeita à ação de uma força? A direção da força é a direção do campo elétrico. Agora você não pode confundir força, direção com sentido, né? Sentido a gente vai ver agora aqui, olha só. O sentido do campo elétrico você vai avaliar da seguinte maneira. Sempre que a carga de prova for, vamos lá, sempre que a carga de prova for maior que zero, ou seja, sempre que a carga de prova for positiva, a força elétrica e o campo elétrico estarão apontados no mesmo sentido. A mesma direção é sempre, né? A direção é sempre a mesma. Agora, o sentido do campo vai ser igual ao sentido da força que age na carga, sempre que essa carga for positiva. Ok? Então, beleza. Agora, se essa carga ela for uma carga menor que zero, ou seja, se for uma carga negativa, o que vai acontecer? Aí, se a força aponta para a direita, é porque o campo está indicado para a esquerda. Se a força estiver apontado para cima, é porque o campo elétrico vai estar apontado para baixo. Tudo bem? Então, você tem que ficar atento, pela definição de campo,
a trabalhar com esse sentido. E por que que isso é assim, né? Porque a gente pode escrever também a definição dessa maneira aqui, olha só. Eu posso escrever dessa maneira aqui, vamos lá, que força é igual a carga vezes campo, porque afinal de contas, se campo elétrico é igual a força sobre carga, eu posso dizer que força é igual a carga vezes campo. E aí você vai observar o seguinte, que essa carga aqui é um número, é uma grandeza escalar. Ela pode ter um valor positivo, como também essa carga, ela pode ter um valor negativo. O que acontece quando você pega o vetor campo elétrico, que está aqui, ó, e multiplica por um número positivo? Você vai encontrar uma força no mesmo sentido. Agora, quando você pega a carga com uma carga de prova com sinal negativo e multiplica o campo elétrico ali, olha só o que vai acontecer. Vai acontecer que você vai fazer surgir aqui um número negativo multiplicando esse vetor campo elétrico. E a gente sabe que sempre que eu tenho um sinal de menos na frente de um vetor, numa igualdade vetorial, significa dizer que se o vetor campo elétrico ele está apontado num sentido, a força elétrica estará apontada no sentido oposto. É aquela ideia de vetor oposto, né? Se o vetor A é para a direita, o vetor menos A é para a esquerda, ok? Então, o aparecimento desse sinal de menos aqui, como carga de prova, faz com que o vetor força e o vetor campo, eles atuem em sentidos opostos, ok? Então, legal. Para a gente melhorar esse entendimento aqui, olha só essa figurinha, que legal. Aqui eu tenho uma carga positiva, geradora, uma carga fonte. Aqui outra carga positiva, também carga geradora, carga fonte. Agora percebam que eu estou usando como carga de prova aqui uma carga positiva aqui, e aqui eu estou usando uma carga negativa. Olha só, olhando para a definição que a gente viu no slide passado, o que acontece quando eu tenho uma carga de prova positiva? Campo e força tem que ter mesmo sentido. É o que está acontecendo aqui, ó. Porque o que acontece? Se eu tenho duas cargas de mesmo sinal, elas se repelem, né? Então você está vendo aqui que essa carga positiva, opa, foi mal. Essa carga, opa, foi mal de novo, é positiva. E essa carga aqui também é positiva, tudo bem? Cargas de mesmo sinal, olha a força aqui, ó, de repulsão. Mas como eu estou usando uma carga de prova positiva, força e campo tem que ter mesmo sentido. Sempre que eu estiver usando uma carga de prova negativa, força e campo tem que ter sentidos opostos. E por que a força aqui está para a esquerda? Porque positivo com negativo eu tenho que ter uma força de atração. Mas como eu estou usando uma carga de prova negativa, força e campo têm sentidos opostos, né? Eu tenho uma outra figurinha aqui que fala o que acontece quando a carga de fonte, quando a carga geradora for a carga negativa, ó. Mesma situação, vamos lá, vamos abrir aqui. Se a carga de prova é uma carga positiva, força e campo atuam no mesmo sentido. Agora, se a carga de prova, a carga teste, for uma carga negativa, olha só, força de repulsão para a direita e o campo elétrico vai estar em sentido oposto, então vai estar para a esquerda, tranquilo? Então é assim que você determina, quando você tem uma carga teste, qual é o sentido da força e qual é o sentido do campo. Se a carga teste for positiva, força e campo no mesmo sentido. Se a carga teste for negativa, força e campo em sentidos opostos. Show de bola, galerinha? É isso aí, mas agora tem um detalhe importantíssimo que você não pode deixar passar, que é o seguinte. Que detalhe é esse? Vamos, slide. Opa, para cá.
Olha só, o sentido do campo elétrico, ele nunca vai depender do sinal da carga de prova. O sentido do campo elétrico, ele sempre vai depender exclusivamente da carga geradora, da carga fonte, tá? A gente consegue ver isso nas figuras aqui, ó. Independente de eu ter uma carga... Cadê minha canetinha aqui? Independente de eu ter uma carga de prova positiva ou uma carga de prova negativa, olha para onde que está apontado o campo elétrico. Ó. O campo elétrico está apontado nas duas situações, nesse caso ali para a direita. De novo, independente nesse desenho aqui de baixo, olha aqui, de eu ter, vamos lá, uma carga de prova positiva ou uma carga de prova negativa, veja para onde está apontado o sentido do campo elétrico. Ó, nas duas situações, independente da carga de prova ser positiva ou negativa, o campo elétrico está apontado, nesse caso, para a esquerda. Tá? O que muda quando você muda o sinal da carga de prova é o sentido da força, que pode ser hora de atração, hora de repulsão. Mas o campo não, porque o campo não depende, e aí que está a informação importante aqui, ó, que o campo ele não depende da carga de prova. O campo ele depende exclusivamente, tanto o módulo, tanto a direção como o sentido, ele depende exclusivamente da carga geradora. E aí então você pode gravar a seguinte situação. Sempre que você quiser orientar o sentido do campo elétrico produzido por uma carga positiva, o sentido do campo elétrico em qualquer ponto, ele vai ter um sentido que a gente diz ser um sentido de afastamento em relação a essa carga positiva. Agora, sempre que eu tiver tendo que representar um vetor campo elétrico em algum ponto, é que esse ponto aqui eu tenho que representar um campo elétrico. Só que a carga geradora é uma carga negativa, então você vai ter que pegar e desenhar um vetor apontado para a carga negativa. Por isso que você está vendo aqui, olha só, o sentido do campo elétrico, quando a carga geradora é uma carga positiva, é um sentido sempre de afastamento, tá vendo? Agora, quando a carga geradora ela é uma carga negativa, é sentido que a gente chama sentido de aproximação. Legal? E você pode, obviamente, ao invés de uma única carga geradora, você pode ter duas cargas geradoras em um mesmo espaço. E aí, se essas duas cargas elas tiverem mesmo módulo, então se essa carga aqui tiver módulo Q e essa carga aqui também tiver módulo Q, a figura do campo elétrico resultante ao redor dessas duas cargas vai ser essa figurinha aqui, beleza? Lembrando que carga positiva, né, as linhas de campo então estarão sempre saindo da carga positiva, no sentido divergente, sentido de afastamento, e quando se trata de cargas de mesmo módulo, só que uma positiva, uma mais que e a outra negativa, a outra menos que, aí a gente vai ter o sentido das linhas assim, olha só, como é que está representado aqui os sentidos da linha, vamos lá. A linha está sempre saindo da positiva e entrando, indo para a negativa. Isso você tem que gravar, e é bom até gravar, não tem problema decorar isso não. Carga positiva geradora gera campo de afastamento. Carga geradora, quando ela é negativa, gera campo de aproximação. Então, se eu tenho uma carga positiva ou negativa, uma linha saindo da positiva tem que estar chegando lá na negativa. Uma coisa importante também, quando as cargas tiverem mesmo módulo, a quantidade de linhas que você tem ao redor de uma carga e de outra carga tem que ser exatamente a mesma. Isso indica que elas possuem o mesmo módulo. Tá? Aqui também é a mesma coisa. Ó. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Se eu for contar quantas linhas eu tenho ao redor dessa carga e quantas linhas eu tenho ao redor dessa carga, tem que ser a mesma quantidade, porque elas têm o mesmo módulo. Agora, se os módulos não forem iguais, se o módulo for diferente, o que que acontece? Olha que figurinha legal essa aqui, ó. Aqui eu tenho uma carga 3Q e aqui eu tenho uma carga de módulo Q, ela é negativa, mas uma carga tem o triplo do módulo da outra. Significa dizer que ela vai ter
3 vezes mais quantidade de linhas ao redor dela do que a outra. Então, essa representação de linhas de força, ela, além de me dizer o sentido do campo resultante em cada região ali, pela quantidade de linhas que eu tenho ao redor de uma carga e de outra, eu consigo também determinar quem tem maior intensidade, quem tem menor intensidade, qual é a carga maior, qual é a carga menor. E se o campo elétrico for um campo elétrico uniforme, aí você vai representar o campo elétrico uniforme sempre por linhas paralelas, equidistantes e paralelas. Tudo bem, queridos? Então é isso que eu tinha que falar para vocês sobre campo elétrico. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima. Fiquem com Deus.